anos. Som. Tá ligado agora? Faz diferença? Faz? Hã? Tá. E o André, de 14 anos. A gente é uma família feliz pela graça de Deus, né? Uma família como outra qualquer, que vive as dificuldades, os dilemas, as lutas que envolvem a vida humana, né? Numa sociedade caída, mas pela graça de Deus o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, e é mais uma vez um privilégio estar com os irmãos aqui para compartilhar alguma coisa acerca da palavra de Deus sobre família. Eu confesso que eu tinha pensado em várias possibilidades acerca do que falar, né? Mas eu quero falar nessa noite sobre os desafios que afetam a família. A Cris está ali gesticulando desesperadamente, eu não sei por que é. Não, mas eu tenho que achar aqui primeiro, eu tenho que abrir primeiro aqui para mim. Aí depois a gente vai lá. Isso. Ok. Ok. Tem algum lugar que eu possa conectar o carregador? Aqui fácil? Perto assim não, né? Eu posso ficar de lado também, que talvez seja até melhor, não é? Tem ali? Onde os irmãos acharem que é melhor ficar. E aí eu quero falar com vocês nessa noite, se me permitem, de um tema um pouco mais geral. Não tão específico, papel do marido, o papel da mulher. Ao final, quero propor a gente, com devido respeito, em outra ocasião, falar sobre isso, né? Sobre os papéis de marido e mulher, mas eu queria falar dos desafios da família cristã nos tempos que nós estamos vivendo. Tá? A gente chega mais para aí, tá? Tranquilo. É fácil. Ok? Pronto. É aí mesmo. Muito bom. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito dificilmente nós teremos uma celebração matrimonial na igreja, uma cerimônia de casamento, em que esse texto não seja ao menos citado, porque ele é um texto tão fundamental no que diz respeito à compreensão do que é o casamento, a união de um homem e de uma mulher, de um homem que sai da sua casa, até então a sua família, a sua prioridade, e passa a constituir família com uma mulher que passa então a ser a pessoa mais importante da sua vida, né? Um deixar emocional, um deixar geográfico, um deixar sobre vários aspectos da vida. Esse texto, então, é um texto importante que norteia a nossa compreensão a respeito do casamento, né? Casamento, só para a gente recordar, o casamento estabelecido por Deus, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Pelo menos esses três aspectos estão presentes, né? Monogâmico, né? Deus constituiu um Adão para uma Eva e vice-versa. Ele é heterossexual, é o casamento entre um homem e uma mulher. A sociedade pode chamar de casamento qualquer outra coisa. As leis humanas podem chamar de casamento qualquer outra coisa. Mas o casamento instituído por Deus tem esses ditames, esses parâmetros muito bem estabelecidos. E ele é indissolúvel à luz de um princípio que Deus estabeleceu, né? Então, é desse casamento, desta família cristã, que nós vamos falar. Muito bem. Vamos ver se vai dar certo aqui. Isso. Qual que é a realidade que nós temos vivido, né? É inegável que nesses últimos tempos, o inimigo de nossas almas tem intensificado seus ataques ao povo de Deus, sendo a família.
base e mãe, célula máter de toda a organização social, particularmente da igreja. A igreja é constituída de famílias. O seu alvo principal torna-se, então, a família. O inimigo sabe que descaracterizando, fragmentando, pulverizando a família e seus alicerces, o resultado será caótico. Caótico. Eu tenho falado lá na Bonilha, já há algum tempo, né, de um conceito que eu aprendi há muito tempo atrás. Né? Nós estávamos num seminário, um missionário falou, era um seminário de missões, um missionário falou a respeito de missões, mas ele, em algum momento, deu uma escorregada na doutrina. Foi muito bem o tempo todo, deu uma escorregadinha, e a pessoa responsável ali por aquele evento, era um evento envolvendo pais de alunos, de seminaristas, pastores de seminaristas, ato contínuo ao final da fala daquele homem, né? Olha, nós agradecemos a Deus pela vida do irmão, o irmão falou tal, mas eu preciso pontuar uma coisa, olha, quanto a esse aspecto o irmão falou, o nosso seminário aqui não concorda com isso e tal, e tal, e tal. E essa pessoa foi questionada a respeito da ética, mas puxa, antiético, né? Repreendeu o homem na frente de todo mundo, né? E aí eu aprendi um conceito que eu nunca mais esqueci. Nós devemos nos relacionar com as pessoas baseados numa ética, sem dúvida, mas a ética não está acima da verdade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho pontuado na igreja, nesses anos, a realidade que nós vivemos. E qual a realidade que nós vivemos? Se olharmos para fora do nosso país, para países e igrejas que outrora foram celeiros da obra missionária e enviaram missionários, inclusive, para o Brasil. Se olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos e para a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, nós veremos e constataremos com muita tristeza que estas igrejas abandonaram há muito tempo este princípio ainda por nós esposados, um princípio estabelecido na palavra de Deus, de que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, que é algo sagrado, que os votos matrimoniais são votos cumpridos diante de Deus e que devem ser obedecidos e não quebrados, e que o casamento é qualquer outra coisa que não isso. Então, infelizmente, é a realidade que vemos fora do nosso país, mas também dentro do nosso país. E quando eu falo de ética, eu digo porque eu costumo dar nomes, né, às instituições, a igreja X, a igreja Y, pastor, mas não pode falar. Pode falar, tem que falar. Né? Pela graça de Deus, nós estamos numa igreja, a Igreja Presbiteriana no Brasil, que é uma igreja que ainda tem sustentado uma confessionalidade, uma identidade doutrinária sadia, e que olha para um tema como esse à luz das Sagradas Escrituras. Mas essa não é a realidade presente em muitos lugares. E os ataques do inimigo de nossas almas não são só ataques de fora para dentro, mas ataques dentro da igreja, suscitados na própria igreja. Além disso, o inimigo sabe que a família é uma importante porta por meio do qual o Senhor se revela. Sendo assim, uma família desajustada poderá criar em nossos filhos uma visão distorcida acerca de Deus. Uma vez que o casamento estabelecido por Deus retrata de alguma forma, em alguma medida, a relação de Cristo com a igreja, pais têm a obrigação, o papel de transmitirem aos seus filhos, na relação em que vivem, este altíssimo valor. Assim como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, eu amo a sua mãe. Assim como a igreja deve ser em tudo submissa a Cristo, assim também uma esposa deve ser submissa ao seu marido. Uma palavra que muitas vezes é mal compreendida, mal interpretada e desce arranhando na garganta. Submissão feminina, parece alguma coisa que veio para fazer com que a mulher fosse considerada menos do que o homem. Não é isso.
Não é isso. Chegaremos lá. Alguém de nós tem dificuldade de enxergar esse quadro? Ou você tem clareza em relação a isso? Esse é um quadro que é familiar para você? A família está sob ataque, isso é uma realidade para você? Você consegue perceber isso? Que a família, e a família cristã, sobretudo, está sob ataque severo? Muito bem. O que caracteriza o tempo em que nós vivemos? Em primeiro lugar, o pluralismo. A afirmação que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças e muitas verdades. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Tudo é uma questão de interpretação e de ponto de vista. Você assiste o The Voice? Alguém aqui assiste o The Voice? Assiste? Eu assisti essa temporada do The Voice, pelo menos a maior parte, né, da temporada. Na passada, tinha uma moça de Alphaville, da igreja de Alphaville, que cantou lá. Nessa, não. Uma das falas recorrentes, não sei se em todos da bancada, mas no Michel Teló, era essa. Não, mas você transmitiu a sua verdade. Não, você cantou a sua verdade. Essa é a fala que retrata, que caracteriza esse tempo. Ou seja, não existe uma verdade. Existe a sua verdade, existe a minha verdade, existem várias verdades. O que importa é que nós nos sintamos confortáveis com as nossas verdades. Passou? Não. Ou seja, não há uma verdade absoluta. A única verdade absoluta qual é? Para o mundo de hoje. Não existe verdade. Isso é uma verdade absoluta. E aí você pode até pegar a pessoa nisso. Mas escuta, você está dizendo que não existe verdade? Não. Não existe verdade absoluta? Então, você acabou de dizer, então, uma verdade absoluta. Essa é uma verdade absoluta para você. Você crê nisso? Então, é uma verdade absoluta. Né? Mas o fato é que o pluralismo caracteriza o nosso tempo. O nosso tempo também é caracterizado pelo secularismo, ou seja, é a postura que coloca Deus na lateral da vida. O reduz ou pretende reduzi-lo, a discussão a respeito de Deus, a questão religiosa, aos recintos sagrados. Ou seja, Deus tem que sair da esfera pública. Deus é um assunto religioso que deve estar fora da vida prática do espaço público. Eu não sei a realidade aqui no Brasil de maneira generalizada em relação ao ambiente escolar, mas nos Estados Unidos, nas escolas públicas e mesmo privadas, salvo engano, é proibido, e qualquer um pode invocar essa proibição, que se realizem orações ou leituras bíblicas nas escolas. A ideia de que não, isso é um assunto privado. Deus está fora do espaço público. Vivemos numa sociedade secularizada. A gente saiu, lá, muito tempo atrás, de uma sociedade teocêntrica, uma sociedade onde Deus era o centro, para uma sociedade onde Deus é um departamento da vida que diz respeito apenas à nossa vida privada. É alguma coisa que fica de dentro para fora, ou para dentro da nossa casa, a gente entra em casa, abriu a porta, fecha a porta, aí ok. Tem liberdade de falar de Deus ali. Ou então dentro dos ambientes religiosos. Mas no espaço público, na sociedade, não. A sociedade não quer saber. Em alguma medida, você até consegue falar de Deus em termos gerais. Gerais. Né? Você falar do Salmos 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tranquilo, não ofende ninguém. Mas arrependei-vos e crede no Evangelho, aí já ofende. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Opa, peraí, não é bem assim. Temos vários outros caminhos. Esse é o tempo que nos cerca. Outra característica do nosso tempo é o hedonismo. É a busca do prazer pelo prazer. O prazer funciona como o único critério definidor do que é certo e errado.
É o homem dominado pelos seus instintos e desejos, sem freios, sem regras. Não há certo e errado. O que importa é eu sentir prazer. Não tem o que é feio ou bonito. O que importa é o prazer. É a satisfação pessoal, é a minha felicidade. É uma busca egoísta pela felicidade. E isso nos casamentos é muito comum, é muito recorrente essa fala. Não, eu estou rompendo com o meu casamento porque eu quero ser feliz. Mas o casamento ideal deveria ser uma reunião de dois felizes. Eu já sou feliz, eu, Fábio, sou feliz, Cristiane é feliz, e aí dois felizes se reúnem. Não dois infelizes projetando no outro a sua felicidade. Não, aí vai complicar. Não, ela tem a obrigação de me fazer feliz, ou eu tenho a obrigação de fazê-la feliz. Não, nós já somos felizes, independente de casarmos. Estamos satisfeitos conosco mesmo. Nós temos uma relação com Cristo, somos do Senhor. Nós somos felizes com Jesus. E aí reúne dois felizes. Maravilha, benção. Mas eu projetar, ou jogar todas as expectativas acerca da minha felicidade no outro, isso pode ser frustrante. E aí tem muita gente, né, querendo se libertar do casamento, das amarras do casamento, mas eu preciso ser feliz, eu nunca fui feliz. Né? Hedonismo. O que importa é o meu prazer, a minha satisfação, a minha felicidade. Nós vivemos um tempo em que há uma diminuição no número de casamentos. O número de casamentos, segundo o IBGE, é de 4% inferior à década passada. Há 12 anos eram 7,5 uniões legais por 1.000 habitantes. Esse número caiu para 5,7 para cada 1.000 habitantes. Tem diminuído o número de casamentos formais. Em contrapartida, tem aumentado o número das relações sem registro, o número de relações consensuais sem papel passado, né? Não tinha essa, talvez você que seja um pouco mais maduro, essa é uma expressão familiar, né? Mas casou de papel passado, né? Papel passado era o casamento do cartório, registrado, né? Quase dobrou na última década. Cada vez mais pessoas chegam à igreja apresentando esse tipo de configuração familiar. O que se traduz em um desafio contemporâneo para nós também, né? Então, muitas famílias chegam, batem a porta da igreja nesta condição. Eu tenho um amigo que estudou comigo no seminário que se tornou um pastor batista. Eu não sei se eu contei isso para vocês na ocasião que nós tivemos lá no acampamento, mas eu espero que isso nunca aconteça com o senhor, viu, pastor Márcio? E que nunca aconteça comigo, e nem com essa igreja. Ele assumiu uma igreja batista e reparou, né, depois de alguns poucos meses, que uma família, né, composta de um casal e 2 filhos, esse casal nunca participava da ceia. E aí foi conversar com o casal. Né? Escuta, tal, né, eu tenho percebido. Não, pastor, aqui a gente não pode participar, a gente não é membro da igreja. Né, Não, então, tornar membro da igreja. Né? Mas a gente não pode ser membro da igreja. Mas por quê? Não, a gente não é casado legalmente e tal. Né? Não, mas como normalmente nós fazemos, né? Não, mas a gente está aqui à disposição para ajudá-los, né? Ajudar vocês a regularizar a situação. A gente paga o casamento, a gente faz o casamento. A SAF faz festa, né? É batista, mas estou trazendo para nós aqui. A SAF faz festa, faz salgadinho, né? Enfim, né? Mas a gente não pode casar. Mas como assim não pode casar? Tem alguma coisa de pensão, né? A mulher recebe uma pensão, e aí se casar, vai perder a pensão, né? Que na CLT, só um parênteses, né? Não perde. Perde no serviço público. Se você for pensionista do serviço público, perde. CLT não perde. Bom, enfim. Os dois eram irmãos. Mesmo pai e mesma mãe. Uma diferença de uns 15 anos, mais ou menos, entre eles. Ele saiu lá do Nordeste do Brasil, veio para São Paulo tentar a vida, morar na casa de um tio. Morou um tempo na casa desse tio, depois saiu, alugou um quartinho e tal. Quando ele saiu, ela nem tinha nascido.
Ele saiu com 14 anos. Ela nasceu um ano depois. Ela fez o mesmo caminho. E veio para São Paulo e acabaram se encontrando, se apaixonaram. Ela engravidou e depois da primeira gravidez falou, vamos levar o filhinho para a maninha ver? Aí... Mas sua mãe é da onde? Sua família? Minha família é de tal lugar e tal. E minha mãe mora... Como é o nome da mãe? E isso, é o nome do pai. Casados. Irmãos da mesmo pai e mesma mãe. Um casamento que não pode ser concretizado à luz da lei vigente do Estado, né? É proibido. A igreja também não pode casar. E como é que resolve isso? Não me perguntem, né? Graças a Deus que nunca aconteça com o senhor, que nunca aconteça nessa igreja, né? Mas é um caso de uma relação sem registro, que essa aqui é enroscada para resolver. Até aqui tudo bem, gente? Na paz do Senhor? Está com sono? Tenha fé, tá? Outro fenômeno do nosso tempo, casamentos tardios. Homens e mulheres estão ficando mais tempo na casa de seus pais. Em média, estão casando 3 anos mais tarde do que há uma década. As mulheres com 26,7 anos e os homens com 30,3 anos. Né? Quem casou muito cedo aqui? Cedo. Muito jovenzinho. Quem? 20. 20 anos. Olha que beleza. Benção. Quem mais? Alguém menos do que isso? Menos? 20. Menos de 20. Não é bingo não, né? Quem dá mais, tá? 17 anos. E o abençoado? Puxa. Quem casou depois dos 30? Depois dos 30, olha aí. Ficou mais tempo na casa do pai, hein, rapaz? Não. Para que pressa, né? Mas admitamos que era mais comum, há algum tempo atrás, sobretudo na igreja, inclusive, jovens casais se casarem relativamente cedo. Era mais comum, né? Antes dos 25 anos, ou até os 25 anos, era mais ou menos, a gente casou, eu com 25, a Cris com 24, né? Hoje, a perspectiva é não, primeiro eu tenho que me formar, primeiro eu tenho que ter um bom emprego, depois eu tenho que comprar casa, e vai postergando. Isso quando namoram. Quando não namora, a gente brinca que o Pedro tem 23, né? Namora, quer casar, né? Mas ele um pouquinho mais novo e fala, não, eu vou morar com vocês até os 40 anos. Eu falei, Deus que me livre. Não, sai fora, rapaz, que história é essa? Eu não vejo a hora de ficar só eu e a sua mãe. Morar com a gente até os 40 anos, você vai... Não, a gente vai mandar você embora de casa. Né? Enfim, e o André, né, naquela fase que todo adolescente passa, pré-adolescente, eu odeio menina, não sei o que, tal. Agora está com 14 anos, já gosta da escola, né? É natural, né? O caminho natural, né? Mas os jovens estão demorando um pouco mais para casar. É uma realidade do nosso tempo, né? Casamentos tardios. O que mais? Famílias monoparentais. O número de pessoas, especialmente mulheres, que criam seus filhos sozinhas, aumentou 53% na última década, sobretudo por conta de um final de uma relação conjugal. Né? É mais comum entre as mulheres, né? A minha sogra ficou viúva com 53. Nem passou pela cabeça de casar. Né? A dona Lene, conhece a dona Lene? Dona Lene de Perus? Conhece? Dona Lene, salvo engano, ficou viúva com 23 ou 27? Algo do gênero. 23, né? Não casou. Mas se fosse homem? Hã? No dia seguinte? Parece que o homem,
é mais difícil para o homem viver sozinho. A impressão que me dá é essa. Né? O homem é mais dependente da mulher. Ou eu estou enganado? Esse é um detalhe muito importante. Né? A mulher vive, parece que vive melhor assim, sozinha, se dedica aos filhos. Eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, não é isso, falando da realidade. Né? Mas os homens têm dificuldade com isso. Né? Então a gente tem um número enorme de famílias monoparentais, ou seja, filhos criados por suas mães, mães que batalham, que lutam, mas não nos enganemos. Há um prejuízo quando um filho, né, Deus pode preservar, abençoar, esse filho pode ser maravilhoso, tal, fica tudo certinho, mas há um prejuízo quando um filho cresce sem a figura paterna, sem um referencial masculino. Né? E me permitam dizer assim, com todo respeito, com muito carinho, né, muito tato, eu já disse isso lá na nossa igreja, inclusive, em relação à escola dominical, né? Porque nossos filhos são entregues agora muito cedo, né? Nas escolas, né? Escolas seculares, né? Vai para a escolinha, né? Muito cedo. Né? Porque a gente vive também uma realidade onde homens e mulheres trabalham fora. Né? Então tem que dar um jeito, né? Ou vai para a casa da avó, né? Ou vai para a escolinha. Né? Normalmente vão ser cuidados durante toda a primeira infância, a segunda infância, por quem? Mulheres. Não tem referência masculina. Chega na igreja, escola dominical, quem é a professora? Mulher, não tem homem. Né? E a nossa confissão, nossa Constituição, salvo engano, diz que os presbíteros em particular devem dar atenção especial à juventude e à infância, porque precisa de um referencial masculino. Às vezes a pessoa já vem de um lar onde só tem a mulher, a mãe. Aí vai para a escola, é professora. Não estou dizendo que as mulheres, não estou questionando capacidade, não é isso. Estou falando de um referencial masculino. Saber como que é ser homem. Como é que age um homem, como é que pensa um homem, como é que veste um homem, como é que fala um homem. E a gente se pergunta depois, puxa, onde foi que esse menino se perdeu na vida? Tal? Né? Um aspecto. É uma coisa, é algo amplo e muito complicado, mas é um aspecto. Aumento no número de separações. Né? 30,7% de separações e 59,6% de divórcio. Agora nem separa mais antes, né? Agora já é divórcio direto, não é isso? Eu acho que até mudou a lei, né? Desde 2007 é possível proceder ao divórcio no cartório, sem juiz, desde que o casal não tenha filhos menores ou incapazes. Vai no cartório lá, tá, rapidinho, né? E talvez essa face... Sabe quando que foi instituído o divórcio no Brasil? Não sabe? 1979. E eu lembro como se fosse hoje. Por que eu lembro? Porque meu pai era jornaleiro e meu primeiro emprego foi ser jornaleiro com meu pai. Com 9 anos eu já tomava conta da banca de jornal sozinho com meu pai. Né? E aí eu lembro de ler a notícia. Eu lia tudo, eu devorava jornal, revista. E eu lembro de ler a notícia. Saiu aí, prós e contra, a favor, tal. Né? E de lá para cá, a legislação brasileira a respeito disso veio, entre aspas, né, evoluindo, né? E hoje está mais fácil divorciar. E eu acho que tem muita gente que entra no casamento pensando exatamente assim, tranquilo, se não der certo. Se não der certo, separa. Não é? Se não der certo, separa. Como alguma coisa assim que quebra, a gente vive um tempo de obsolescência programada. Não é isso? Então você compra... Provavelmente, alguns de vocês aqui devem ter algum eletrodoméstico ainda, do tempo. Tem ainda? Alguém tem alguma coisa? Você fala, tem 30 anos e funciona ainda. Já tem lá? O que tem lá? Tá? Funciona bem? É. Tem alguma coisa lá? Qual que é a marca? Qual que é? É bom saber, né?
Mas, gente, geladeira, as coisas eram feitas para durar. Durar. Hoje, nós vivemos uma programada. Ou seja, você compra um eletroeletrônico, um eletrodoméstico e tal, 2, 3 anos, começa a dar problema. Você fala, peraí, gente, mas comprei agora há pouco, deu problema. A ideia do mercado é que você tem que trocar. Celular. Né? Não, 2, 3, 4 anos, assim. E o mercado, ele vai dizer para você, você tem que trocar. Porque ele lança um novo, às vezes no lançamento você consegue um preço mais barato, e o mercado, ele diz para você, ó, você não pode ficar com esse negócio velho, você tem que trocar. Essa é a mentalidade do mercado de consumo, né? E isso, muitas vezes, pula a fronteira do mercado de consumo e vai para dentro da casa, dentro da família, no casamento. Tem que trocar. Ficar num casamento 20, 30, 40, 50 anos, para quê? Troca. Quebrou, não deu certo, arranhou o disco lá, troca. Esse é um pensamento muito reinante nos dias de hoje, né? Por isso que aumenta o número de separações. Novo Código Civil também mudou, né? Novo que não é tão novo, né? Não, pulou. É isso. Família, definição abrange as unidades formadas por casamento, união estável ou comunidade de qualquer genitor e descendente. No Código de 1916, família legítima era definida apenas pelo casamento oficial, né? Tanto que você tinha a figura do filho ilegítimo, né? Que era errado também, óbvio, né? Mas hoje, família não é só um conceito oriundo de uma relação legal, mas por afinidade, né? Por outros enlaces, né? Que não apenas o papel passado. Então, isso mudou, definição de família para a sociedade. Igualdade de sexos. A palavra pessoa substitui homem. Eu vi agora, esses dias aí, né, para minha tristeza, essa eu não vou dizer quem é, mas é uma mulher que falou esses dias numa igreja nossa. Não aqui da nossa região, mas no interior de São Paulo, uma igreja importante. Ela foi falar lá na igreja, né? E eu já conhecia a perspectiva dela, completamente liberal, né? Pregou no culto de domingo à noite, né? E aí, esses dias ela publicou um evento no Facebook. Como é que estava escrito? Mas, enfim, ela não falou, ela não usou a expressão ele ou ela. Colocou, acho que um X, não tem um esquema lá? Linguagem sem gênero, né? Ao invés de falar todos, T-O-D-O-S, T-O-D-X-S. Convidando para um programa na igreja. A ideia é, não, eu não posso falar todos ou todas, eu não posso privilegiar um gênero em detrimento do outro gênero, eu tenho que ser neutro. Né? Uma mulher cristã, de projeção, é uma decepção. Né? Então a palavra pessoa substitui homem, o pátrio poder que o pai exercia sobre os seus filhos passa a ser poder familiar e é atribuído também à mãe. A família é dirigida pelo casal e não mais apenas pelo homem. Eu não estou dizendo que em alguma medida as nossas leis não sejam imperfeitas e precisem de fato de aperfeiçoamento. Mas há um esforço deliberado, né, de não apenas promover igualdade, mas muitas vezes promover desigualdade inversa. Se antigamente a proeminência no casamento, na relação de poder entre os pais em relação aos filhos, estava muito presente na figura do homem, a ideia ou é igualar agora, ou é inverter o polo e a mulher ser o elemento mais importante. É uma guerra que a gente vive, uma guerra ideológica. E tudo isso vai influenciar no nosso casamento, na família. Né? Outra realidade muito presente na nossa vida, no nosso tempo, né?
famílias reconstituídas, famílias formadas por casais que trazem filhos do primeiro, do segundo, do terceiro casamento. Né? O que mais? Famílias monoparentais, a gente já falou, né? Uniões consensuais, casais que preferem morar juntos sem formalizar a união, ou em casas separadas. Casais sem filhos por opção. Enquanto os muçulmanos estão fazendo 8, 10, a média é 8 filhos por família. Uma família muçulmana, nos países ocidentais, tem uma média de 8 filhos por família. As famílias cristãs, nos países ocidentais, especialmente países mais ricos, 1, alguma coisa de filho por família. E aí você olha, por exemplo, hoje para a França, você olha, como é que a França virou muçulmana? Praticamente virou um país muçulmano. Como é que você, sei lá, sobe lá na Torre Eiffel lá e vai olhar para baixo e vê um monte de abóboda, de mesquita? Veio todo esse povo de lá para cá? Não. Veio bastante gente de lá para cá, dos países árabes e tal. Mas muita gente nasceu ali. Né? Você consegue imaginar um homem, uma criança muçulmana, nascendo numa família muçulmana, e quando chegar aos 18 anos, se rebelando, falando, não quero ser mais muçulmano, não? Muito difícil. Aqueles 8 filhos daquela família serão muçulmanos, terão filhos muçulmanos, terão netos muçulmanos. Não sei, naturalmente, que a graça de Deus alcançar. Mas nas condições normais, mas quantos filhos da igreja se afastam? Quem pode garantir que o seu filho que nasceu hoje, quando completar 25 anos, ainda vai estar firme no Evangelho? E a gente tem poucos filhos. É pouco filho. Quando a gente teve o terceiro filho, a família quase que mata a gente. Vocês são loucos. Quantos 3 filhos? Né? Como se 3 filhos fosse uma coisa assim absurda, né? Não, mas não pode e tal. Está grávida de novo? Não acredito. As famílias têm optado, inclusive, por não ter filhos. Né? E aí, me permitam, não bate em mim não, tá? Por todo respeito e tal. Eu amo cachorro. Eu gosto mesmo de cachorro, de verdade eu gosto. Né? Tive cachorro na minha infância, que marcaram a minha vida ali. Mas assim, para mim cachorro é cachorro. E aí você vê às vezes família, estou falando cachorro, como um exemplo, um gato, né? Eu tenho uma cunhada que mora num apartamento de 50 metros quadrados, tem 7 gatos lá, eu sou alérgico a gato. Eu não consigo mais ir no apartamento dela. Né? Nenhum filho, né? Mas 7 gatos. Então assim, casais que optam por não ter filhos. Pastor, o senhor está dizendo que um casal não tem direito de não ter filhos? Não, estou dizendo, pelo amor de Deus. É uma opção do casal. Né? Ainda que Deus não revogou a ordem. Qual que é a ordem? Encher a terra. Tem muito espaço ainda, viu, irmão? Muito espaço ainda nessa terra. Né? Vindo para cá agora pela estradinha, pela Felipe Pinel, acho que é de uma família aquilo ali, não é? Ali, toda aquela área ali, né? É da família Anastácio? Tem agora segurança. É de uma empresa? Tem agora uma segurança lá dentro, de moto, que anda, diz que vai sair um empreendimento ali. Tá. Gente, ali cabe gente, hein? Eu não sei se você sabe disso. Cheio de capivara, exatamente. Eu não sei se você sabe disso, mas lá onde era o antigo Banespa, na Raimundo Pereira de Magalhães, sabe quantas pessoas vão morar lá? Sabe ou não? Chuta aí, quantas pessoas vão morar lá? Estima-se que por volta de 25 mil pessoas. Você sabe o que é 25 mil pessoas? Gente, eu não sei como a gente vai conseguir sair de Pirituba, mas enfim. Né? Mas será que resolve, né? Senhor? Olha aí. 250 mil. Jaraguá, só Jaraguá ou mais abrangente assim? O distrito, né? O distrito de Jaraguá.
os indivíduos priorizam sua vontade de satisfação pessoal, como, por exemplo, a carreira profissional ou acadêmica, abdicando de ter filhos. Às vezes, quando a pessoa, vou ter um filho, mas passou. Passou o tempo, agora não dá mais, né? E aí, beleza, uma carreira consolidada, tal, mas às vezes perdeu a oportunidade, né? Então, casais sem filhos, por opção, né? Naturalmente, a gente tem essa outra questão das uniões homoafetivas, né? Então, no dia 14 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga todos os cartórios do país a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. No primeiro ano de vigência na cidade de São Paulo, onde a obrigação já existia desde final de fevereiro de 13, foram realizados 701 casamentos. Tem milhares de casamentos hoje, ou de uniões convertidas em casamento, milhares e milhares, né? Pessoas casadas de fato, né? Nossa filha casou e convidou, a nossa filha foi soldado temporário da Polícia Militar, né? Tinha, em algum momento na história da polícia, teve essa figura, soldado temporário, que era alguém para trabalhar na administração ali, né? É quase como um programa de jovem aprendiz, né? Mas no quartel. E ela trabalhou, conheceu um rapaz na academia do Barro Branco, que era cadete, esse camarada se formou, se tornou um tenente, e ali tratou muito bem ela, né? Ela trabalhava na secretaria escolar da academia, então ela precisavam muito dos serviços dela, acabou desenvolvendo amizade e tal, convidou para o casamento. O cara apareceu lá com quem? Com o marido. Casados de papel passado. E aí você pensa, puxa, mas o cara, primeiro tenente da polícia, bigodão, cara de bravo, né? Brabão, né? E aí chegou lá com o marido. Aí você fala, e agora, né? Você fica na situação, o que você vai fazer, né? E, bom, você fica imaginando, eu espero que a pessoa se comporte, né? Como um casal heterossexual também deveria se comportar, óbvio, né? Nada, estava se beijando lá, tal. Olha que situação. E você vai fazer o quê? Você vai chegar e falar, você não pode fazer isso. Como eu não posso fazer isso? Eu estou aqui com meu marido. Olha que situação. A lei é casado no papel, sobrenome da pessoa e tudo mais. Hã? Armado, com a arma na cintura. E aí, como é que faz? Tá, tudo bem, cara. Tudo bem. Essa também é uma realidade do nosso tempo, né? Muito bem, né? A gente falou um pouco então da nossa realidade, né? Uma realidade diferente para a grande maioria, ou se não para a totalidade de nós que estamos aqui. Eu acho que o casal mais jovem aqui são vocês, né? Num geral aqui nós temos casais um pouco mais maduros, gente, todos nós, acho que todos aqui, você nasceu quando? 92, né? Todos nós aqui somos do século XX, né? Não é isso? E criados por pais do século XX, quase beirando o século XIX em alguns casos, né? E a gente experimentou essas mudanças num período muito curto, intenso, né? É só pensar, você nasceu em 70 e foi uma criança ou uma adolescente na década de 80. Não vivia isso, era outra realidade, né? Em vários aspectos da vida humana, né? Tecnologia, uma série de coisas, mas também nas relações humanas, nas interações humanas, no conceito a respeito de família. Tudo isso mudou muito rapidamente, talvez alguma coisa em torno de 25 anos para cá. Muito rápido. E a gente tem dificuldade de lidar com isso. Né? Os jovens, as crianças que estão nascendo hoje, vivendo hoje, os adolescentes, pré-adolescentes de hoje, estão sendo formados e forjados a compreender todas essas modificações como sendo normais. Não, tudo é normal, é o nosso tempo, é a evolução do tempo, tem que ser assim mesmo, né? Mas nós que amamos a Deus, conhecemos a sua palavra, sabemos dos valores eternos e imutáveis de Deus para a família, sabemos que a gente não está falando de alguma coisa que
retrata a normalidade das Escrituras. Não. E como que a gente lida com isso? Quais são os papéis que Deus definiu para a família? A família é uma construção divina, mas ela foi feita por Deus só para que o homem não ficasse sozinho. Né? Não é bom que o homem esteja só. Deus só proveu ao homem uma companhia, ou a família tem outros papéis designados por Deus e que nós precisamos observar. Bom, obviamente, é óbvio isso, né? Uma função importante da família é a função reprodutora. Alguém abra aí Gênesis 1, 22, 28. Então, capítulo 1, versículo 22 e 28. E capítulo 9, versículo 1. No plano ideal estabelecido por Deus, a concepção de filhos, que se constitui de uma contribuição para a manutenção da humanidade, deve ser experimentada no seio da família. Gênesis 1, 22. Quem vai ler? Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. 28, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora alguém acha para mim o versículo em que Deus cancelou essa ordem? No quartel a gente fala última forma. Né? Às vezes o comandante dá uma voz de comando, né? Por exemplo, pelotão, direita, volver, última forma. Ou seja, não faz, cancela. Né? Não tem. Não publicou no Diário Oficial Celestial uma lei dizendo, olha, chega, tem muita gente já, pode parar. Não. Gênesis 9, 1, quem vai ler? Outra pessoa. 9, 1. Ou seja, a Noé, aquele a quem Deus deu a graça de se ver livre da destruição pela água, estando abrigado na arca, Deus também disse, reiterou a ordem. Ah, não, pastor, a ordem foi só para o primeiro casal. Só para o primeiro casal. Aí Deus mandou uma chuvinha aí e tal, né? E aí, não vale mais a ordem. Não, vale. Vale a ordem porque ele deu para Noé também. Né? Então, uma das funções da família é a função reprodutora. Né? Outra função, discipuladora. Alguém abra Deuteronômio 6, 6 e 7. Moisés, está aí, né? Eu acho que, vamos ler um pouquinho mais, né? Abra aí, Deuteronômio 6, 6 e 7. Outra pessoa, quem não leu ainda? Lê bem bonito, tá? Bem bonito. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vai mais um pouquinho. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ok. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu inculcarás. O que significa inculcar? Será que é uma coisinha simples assim? É isso aí. Inculcar na cabeça dos seus filhos. Desde muito cedo. E você vai falar dessas palavras. Isso. Uma criança muçulmana, ele tem que recitar trechos do Alcorão assim, trechos longos, né? Ele é doutrinado a fazer isso. E eu não sou assim tão antigo na igreja, né? Mas eu ainda
peguei uma parte desse período em que era muito comum a gente ter campeonato de desafio bíblico na igreja, né? Lá na igreja que a gente frequentava era desembanhar espada, chamava, né? Quando a espada mesmo, né, normalmente ela fica numa bainha, né? E aí você desembanha a espada para fazer algum movimento, né? Seja numa marcha militar ou numa guerra, usar a espada como arma, né? E a ideia então era desembanhar a espada, que era mais rápido, né? Aqueles campeonatos de desafio bíblico era muito comum, né? A criança era incentivada a decorar versículos, a decorar a escritura, né? Parece que a gente, em alguma medida, perdeu isso, né? A família tem uma função discipuladora. Então, assim, eu não posso imaginar que o culto infantil ou a classe de escola dominical, e seus respectivos professores, sejam as pessoas responsáveis por discipular o meu filho. Não. É minha responsabilidade como pai. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Eu tenho que ensinar os meus filhos com a voz e com a vida. Essa é uma função da família. É por isso que a Escritura deixa claro que na família existe uma hierarquia ou uma divisão de funções onde o homem é o sacerdote do lar. E se me permitirem, numa outra ocasião, falar sobre isso, eu quero falar sobre o homem com P maiúsculo. Homem com P maiúsculo. Depois eu vou falar quais são esses P's. Mas nós homens, especialmente nós homens, temos falhado em deixando de assumir o papel de liderança sobre nossas famílias. Nós vivemos uma geração de homens fracos, muito fracos, de homens afeminados. E eu não estou nem dizendo de afeminado no sentido de homossexual, não. Homens fracos. Não é? Há várias passagens bíblicas que falam a respeito de ser homem de verdade. Né? Inclusive na escolha de oficiais para a igreja, do Velho Testamento, né? Homens que aborreçam a avareza, homens de verdade. Nós precisamos assumir esse papel. Você é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua esposa. Ao mesmo tempo, a mulher não pode se rebelar, falando que você é pastor coisa nenhuma. Você é pastor, sim, da sua mulher e dos seus filhos. E deve exercer esse ministério, esse munus, com sabedoria, com temor, com amor. Deve assumir. A família tem que discipular os seus filhos. A igreja trabalha de maneira complementar. Ela ajuda, ela apoia, ela pode dar subsídio, suporte, ferramental para que você assuma essa função, desempenhe essa função. Mas essa função é indelegável. Indelegável. É da família. É do marido, em primeiro lugar, também é da esposa e deve ser exercida. Me pesa muito no coração, assim, pensar, lembrar, né, do Senhor Jesus dizendo, né, que aqueles que desviaram dos meus pequeninos, é melhor que amarram uma pedra no pescoço e se lance daqui. Né? Ou na sua repreensão aos discípulos, né? Não, as crianças não atrapalham, não. Deixar vir a mim os pequeninos. Não atrapalha não as embaraçais. A gente não pode embaraçar os nossos filhos. Outra função na família, função emocional. A família é primordial para a formação do caráter, para subsidiar uma boa saúde mental. Essa função mantém vivos os laços afetivos indispensáveis. Na criação de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, é impreterível o envolvimento em laços de carinho, de amor, de atenção e de disciplina. Efésios 6, de 1 a 4. Outra pessoa lê, por favor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua
Uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo, né? São 3 marcas que os reformadores defenderam, né? Aonde está presente a igreja de Cristo? A igreja de Cristo está presente em todo lugar onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, os sacramentos são administrados com fidelidade e onde a disciplina bíblica é aplicada. Isso caracteriza a igreja. E o que caracteriza a família, a relação, pais e filhos? Também disciplina. Amor, carinho, acolhida, mas disciplina. Filhos sem limites tendem a ser um problema. Um problema. Eu acho que todos sabem, eu sou oficial da reserva da Polícia Militar, trabalhei vários anos na rua e eu me deparei com vários casos, infelizmente, de filhos, quando eu falo filhos da igreja, são crianças que nasceram, viveram na igreja, né? Pais membros da igreja, vários casos de filhos da igreja afastados do evangelho, vivendo uma vida dissoluta, né? Uma vida e rebeldes, indisciplinados, né? Muitos, porque não ouviram não. A minha esposa é psicóloga, Cris, e há uma escola, né, uma tendência na psicologia de afirmar que muito limite pode cercear a criatividade, pode produzir traumas. Ah, não pode falar muito não. Pasmem, talvez você pense assim, espero que não. Se pense, está em tempo de mudar. Pastor, esse negócio de vara de disciplina, esse negócio não é de Deus, não. Então, convido você a tirar algumas páginas das Sagradas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, de Provérbios, por exemplo, onde Salomão, em sua sabedoria, nos ensina que a vara da disciplina pode salvar o seu filho do inferno. Pastor, mas não pode bater, não. Bater, mas não é bater. Lá em casa, todo mundo aprendeu isso. Chamadinha oral. Para que Papai do Céu inventou o bumbum? Sentar, fazer número 2 e papai bater. Bater com a mão? Não. Uma cintadinha, uma chineladinha, só para arder ali o bumbum. Ficar espertinho, né? Opa! Não tem um ditado popular? É de pequenino que se torce o pepino. Né? É logo cedo, porque a estultícia está no coração da criança. O que a gente viu esses dias, Nani? Talvez você tenha visto um videozinho de Facebook, curtinho, a mãe chegando para o menino e para a menina. Né? Quem que fez isso aqui? Quem que rabiscou não sei o quê? O menino chegou. Não, essa parte fui eu. O menino foi muito crente, né? Essa parte fui eu, mas essa parte foi fulana. Vamos pensar em João e Maria. Essa foi Maria. Não, foi João. Não, mas não sei o quê. Não, foi João. Não, foi. E a menina, não foi não. Mas essa letra aqui não é sua. Não, foi João. Bom, então, só para confirmar, quem rabiscou isso aqui? Foi João. Não, então quem rabiscou isso aqui vai ganhar um prêmio, né, que ficou muito bonito. Não, fui eu, maninha, fui eu. Para você, né? É muito engraçado isso, né? Mas, gente, ali é um retrato do que a Escritura diz, a estultícia está no coração da criança. É a vara da disciplina que tem que chegar lá e opa! Né? Um dia eu peguei o Pedro, né? Assim, graças a Deus, a gente sempre foi contido em relação à disciplina, né? Sem deixar de disciplinar. Mas aí o Pedro falou alto com a mãe dele. Tinha, acho que aquela fase de estar mudando de voz, né? Acha que é homem já, né? Uns 11, 12, assim, aquelas primeiras penugens no rosto, né? E ele, não sei o quê, ele falou alto com ela, eu literalmente peguei ele pelo colarinho, levantei, coloquei ele na parede e falou, quem é você para falar assim com a minha esposa? Antes de ser sua mãe, ela é minha esposa. Você não tem o direito de falar assim com ela. Ela é mais importante que você. Aí ele já deu e colocou no lugar. Porque ela é mais importante do que eles. São amores diferentes, são tipos diferentes de afeição. Né? Mas na hierarquia que Deus estabeleceu, a minha esposa é mais importante que meus filhos.
E ela sabe disso, eles sabem disso. E mesmo no meio cristão, protestante, talvez presbiteriano, essas verdades, esses conceitos bíblicos são deturpados. Não pode bater, filho é mais importante que marido, filho é mais importante que esposa. Não é. Não é. Não, uma filha é para a vida inteira. Marido, mulher, separa e tal. Gente, não pode pensar assim. Não pode pensar assim de jeito nenhum. Essa é a pessoa mais importante da minha vida. Até eu casar era meu pai e minha mãe. Agora é minha esposa. Ela é prioridade na minha vida. Por conta disso eu vou deixar de lado os meus filhos? Não é isso. Não é isso. Né? Mas ela é prioridade. Função emocional. Os filhos têm que ser acolhidos. Saber que a família é um lugar onde ele pode, inclusive, confessar os seus pecados, admitir os seus erros. Eu não tive esse problema em casa, porque eu sou filho único, né? Então, assim, eu não tinha nem como culpar o irmão. Qualquer coisa que acontecesse em casa, foi eu, né? Quebrou o vaso, é o Fábio, né? Apareceu rabiscado, é o Fábio. Qualquer coisa era eu. E minha mãe não economizava, né? Minha mãe há um certo grau de sadismo nas mães, né? Com todo respeito às mães, tá? Mas literalmente, o banheiro de casa dos meus pais, não tinha tranca por dentro. Tinha por fora. Porta de madeira antiga, tinha um fechinho por fora. Não tinha por dentro. Onde você estava? Não, estava na casa do vizinho e tal. Ah, é? Vem cá, deixa eu ver um negocinho aqui. Dá o braço aqui, mano. Dá o braço aqui. Estava na casa do vizinho? Passava só a unha assim, ó. Eu tinha ido no Rio, né? Passava a unha aqui. Ah, tá. Cinza. Né? Ah, tá bom. Vai tomar banho. Aí ela ouvia, né? Já ficava ali, ó. Tirou a roupa. Ligou o chuveiro, pegou a cinta. Agora ela entrava no banheiro. Entrava no banheiro, pegava nu, para bater nu, molhado. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque minha mãe me bateu. Eu dei testemunho na igreja, diante dela, viva ainda, minha mãe já está com o Senhor. Mas eu falei, mãe, muito obrigado, eu louvo a Deus porque a senhora me corrigiu, porque eu era um moleque terrível, né? E minha mãe me corrigiu, muitos amigos meus da infância se perderam, muitos se perderam. Né? Vivia ali, no final da minha rua tinha uma favela perigosa ali no Jardim Peri, favela do Flamingo, e muito complicado, né? E muita gente se perdeu, com droga, com crime e tal. Eu fui convidado, não, vamos lá com a gente também e tal. Mas minha mãe era terrível. Só de pensar, minha mãe vai me bater. Meu pai me bateu uma vez. Mas minha mãe era, assim, ultragás. Sabe o padrão ultragás? Dia sim, dia não, ultragás do seu portão? Não. Dia sim, dia não, minha mãe me batia. Né? E louvado seja Deus por isso. Né? Então, disciplina também. Eu nem sei onde eu coloquei o negócio. Cadê o negócio, gente? Disciplina. O que mais? Conselhos úteis, né? Estou acabando, viu? Eu nem sei, não falaram de horário e tal, estou indo embora aí, tá? Pastor, me perdoe, tá? Tenha na Bíblia seu referencial absoluto para a família. Não é no livro de fulano, não é no conselho de cicrano, não é na malhação. A Bíblia. A palavra de Deus é o único referencial seguro, imutável e, portanto, 100% confiável. Passam céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. O texto de Lucas 21, 33. A palavra de Deus é inerrante, é infalível, é inspirada. O Senhor Jesus dá referência disso. Eu gosto de pensar o Senhor Jesus como um oficial de cartório, né, nessa função. Chancelando, você vai levar um documento lá, autentica aqui, autentica. Né? Põe o selo, o carimbo, né? Confere com o original. É verdade. João 17, 17, o que ele diz? De cor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está chancelando ali, ó, a tua palavra que é verdade. Né? Então, pastor, como é que eu lido com a minha família? Onde eu vou obter conselhos seguros para a criação de filhos? Como é que eu lido com a questão do casamento, da relação entre o homem e a mulher, em todos os aspectos, todos. Financeiros, sexuais, tudo que você imaginar. Escritura. A Bíblia tem lição para tudo isso.
A Bíblia é o nosso referencial, é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e de prática, inclusive na prática da vida familiar, na prática do relacionamento conjugal do casal. Ela chega ao ponto de dizer que a gente não pode nem deixar de ter relações sexuais, a não ser por um tempo para dedicar-se à oração e se for de mútuo consentimento. Mas é um tempinho só, para que Satanás não vos tente na incontinência. Olha o detalhe que a Bíblia chega. Ah, não, vou tirar férias aí do meu marido. Não faça isso. Ou vice-versa. Mas isso fica para outra ocasião, tá? Cuide do seu casamento. O relacionamento conjugal é a base da família. Além de ser o padrão relacional a ser reproduzido pelos filhos. Irmãos, que bênção, que glória você ouvir um filho falar: eu quero ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Eu quero ter um marido, quero que meu marido seja semelhante ao meu pai. Assim, eu louvo a Deus porque minha filha falou isso. Se meu marido for igual ao meu pai, tá excelente. Eu louvo a Deus por isso. Né? Alguém leia Provérbios 5,18. Quem não leu ainda, tá? Eu falo isso direto para a Cris, né? Não tem menor de idade aqui, né? Às vezes, né? Com todo respeito, né? Tem um espião aí, rapaz. O Mateus está mais para lá do que para cá, nem sabe o que está acontecendo. Eu quero namorar com a Cris, né? Falou: meu amor, eu quero me alegrar com a mulher da minha mocidade. Né? Até bonito, né? Romântico, né? E bíblico. Alegre-se com a mulher da sua mocidade. Lê de novo o versículo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Ok, valorize o seu casamento, ame a sua esposa, saia com a sua esposa, saia com o seu esposo. Tem que ter tempo para os dois, tem que ter tempo para vocês. A gente ontem, né, Deus proveu assim de uma forma que a gente conseguiu ir, né? Conseguimos um preço mais em conta, a gente foi assistir uma peça de teatro lá, o Fantasma da Ópera. Conseguimos 7 convites, aí o Pedro e a Letícia, né, o Pedro, o solteiro, né, e a Letícia é a namorada, que é da primeira de Pirituba, né, ela, filha de um diácono, não puderam ir. A gente convidou o seminarista da igreja, o Namã, e uma irmã, né, que o marido não podia ir, falou: não, vai lá, tal, não sei o quê. E depois a gente conversou um pouquinho. Aliás, recomendo, viu? É muito bonita a peça, tal, se tiver oportunidade. E aí, no final, a gente conversando com essa senhora, senhora não, uma moça, né, uma jovem senhora. Há muitos anos, ela e o marido não saem juntos. Não tem tempo para os dois. Nasceu os filhos, se envolveram no cuidado com os filhos, tal. Eu falei que eu sou filho único, né? Mas Deus me deu 9 cunhados. Exatamente, bíblicos. Cristiane Aguiar é a 10ª filha de uma família. Falei: se Deus me deu 9 cunhados, tem que ter uma serventia, né? Então, logo cedo é o seguinte, ó. Ana Maria, eu e a Cris, a gente precisa dar uma saidinha. Estou deixando as crianças aí, tá bom? Sempre tive uma excelente relação com as minhas cunhadas, especialmente. E ó, bora, sem dor na consciência. Estamos na praia, vamos pra praia. Tranquilo. Então, assim, eu não estou dizendo, gente, eu não estou dizendo de dinheiro, de gastar, não é isso, né? Ó, hoje eu e a mamãe vamos no cinema. Posso ir também? Não. Hoje é só eu e a mamãe, né? Amanhã a gente vai todo mundo, mas hoje é só eu e a mãe. E não tem conversa, pode chorar, escabelado, não tem conversa, né? Ó, hoje, sexta-feira, não é hoje, né? Hoje é sábado. Hoje, sexta-feira, eu e a mãe vamos para a praia. A gente vai ficar na colônia de férias lá do clube e volta só amanhã depois do almoço. E aí, distribui com os cunhados e tal, né? Tá tudo certo. E ninguém morreu não, gente. Tá tudo vivo aí, tudo bem, tá tudo certinho. Né? A gente sempre teve tempo para nós. A gente tem que ter tempo para o cônjuge. Senão depois, para passar o tempo, os filhos vão embora, aí um olha para o outro assim: quem é você? 2 estranhos dentro de casa, não se conhecem.
Né? Então tem que ter tempo. Por favor, meu irmão. Por favor, compartilhe. Olha que benção. É isso aí. Eu não vou pedir para abrir cantares, não, tá? É melhor não abrir cantares. Não. Fica para outra oportunidade. Então, cuide do seu casamento. A ideia é de que você tem que regar, cuidar. Tá? Invista nos seus filhos. A responsabilidade da educação e formação do caráter de seu filho é sua. Não terceirize, não delegue a outros, escola, igreja, sociedade. Uma tarefa que é sua. São os teus ensinos, princípios e valores que os preservarão nesse mundo. Alguém sabe de cor? 26 ou 22:6? Ensina, porque esse ensinamento vai ficar gravado. Ela pode até se perder, se afastar, mas não vai esquecer. Aquele valor fica ali gravado ali. Né? Invista nos seus filhos, invista tempo. Se você tiver condições, puder, dentro dos limites das suas possibilidades, invista financeiramente. Invista nos seus filhos. O que você puder fazer de melhor para os seus filhos, faça para os seus filhos. Fazer de melhor não é dar tudo o que eles querem. Não é isso. A gente sempre, em casa, sempre teve o seguinte princípio. A gente vai falar não, algumas vezes, mesmo podendo falar sim, para marcar território. Poderia falar sim tranquilamente. Não. Não, pai, não. Hoje não. Para deixar claro que tem dia que é sim e tem dia que é não. Porque a vida vai falar muitos nãos para ele depois. Muitos nãos. Vai receber muita porta fechada na cara. Tem que aprender isso em casa. A vida não é, né, uma fantástica fábrica de chocolates, onde o Willy Wonka oferece tudo ali à sua disposição. Não. A vida fala não para a gente. Os nossos filhos têm que aprender isso. Né? Mas, na medida das suas possibilidades, invista nos seus filhos. Invista tempo com eles. Né? Acompanhe a vida deles. Vibre com as pequenas conquistas deles. Né? Eles têm que perceber que você está junto. É uma equipe. Uma família é uma equipe. Um vibra pelo outro, torce pelo outro, sofre pelo outro, chora pelo outro. Né? Joga um pelo outro. É uma equipe. Encerrando, hein? Cuide da vida espiritual da sua família. A maior parte das batalhas que enfrentamos no lar é espiritual. O diabo tem pelo menos aí mais de 5.000 anos de experiência em destruir casamentos e famílias. Lá no Éden logo na sequência já azedou o pé do frango. Fez um irmão matar o outro, aquela coisa toda, aquela bagunça. Um lar sem vida espiritual está desprotegido diante das setas inflamadas do maligno. Ore, medite na Bíblia, busque a Deus. 1 Coríntios 11:13. Quem vai ler? 11:13. 11:13. A senhora pode ler? 1 Coríntios 11:13? 3, perdão. 11:3. Eu vou ler o outro texto, tá? Amém. Esse é um princípio fundamental para a vida da família. Né? O marido deve conduzir a adoração no lar, sempre que for possível. Né? Obviamente que, se o marido não está presente, e muitas vezes não está presente por conta da dinâmica da vida, né? A mulher tem que assumir esse papel junto aos seus filhos. Né? Efésios 5, 22 a 30.
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Tem um pastor muito querido com o qual eu trabalhei, 2008, 9, 10. Fui cooperador dele, auxiliar dele, e ele dizia o seguinte, né? Ele falou, eu amo a Leninha. Ele chama a mulher de Leninha, né? Qual que é o nome dela? Rosilene, chama de Leninha. Eu amo a Leninha. Eu tenho certeza absoluta que diante de uma encruzilhada que eu tivesse que, olha, é você ou ela, eu daria a minha vida por ela tranquilamente. Eu tenho certeza disso, certeza. Mas levantar 3 horas da manhã para pegar um copo d'água, aí já é demais, né? Então, não, aí não. Dar a vida por ela, eu dou, né? Mas levantar de madrugada para buscar água para ela, não. Aí não dá, né? Cuide da vida espiritual da sua família. Ore com a sua esposa, ore com os seus filhos, ore pelos seus filhos. Leia a Bíblia, cante louvores, que a sua casa tenha um ambiente, né, de culto, de celebração, de adoração a Deus, né? Que não seja uma coisa estranha na sua casa. Ué, papai hoje ligou num louvor, aí colocou uma música cristã hoje? Ué, vai ler a Bíblia hoje? Não seja uma coisa estranha. Será que está com febre, né? Não, que seja uma coisa comum, né? Está ali conversando, jantando em família e tal, o filho conta uma coisa. Não, então vamos orar por isso, já ora na hora, né? Eu lembro do Andrezinho pequeno, né? A gente passando ali perto da Amaral Gurgel, indo para o Mackenzie, né? Aí um moço, um morador de rua, né, na calçada, né? Frio, né? Falei, papai, por que esse moço não está aí? Falei, porque ele não tem casa, filho. Mas Deus pode dar uma casa para ele? Pode. Aí tá, então vamos orar. Aí, na hora, já, então vamos orar, pai. E aí oramos na hora ali já, né? Então essa coisa da urgência, é agora, não é porque deixar para depois, né? Então, sejam pastores, homens, novamente, sejam pastores da sua família, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem pastora, né? Porque pastora não é algo que a Bíblia nos autoriza a ter. Não temos pastoras, né? A mulher tem um grande papel de ajudadora fiel, de cooperadora com seu marido, mas não foi dada à mulher esse munus do ministério pastoral, ou do presbiterato, ou do diaconato, né? Mas no lar, a mulher tem um papel subsidiário ali junto com o marido, de instruir os seus filhos, de encaminhá-los no caminho, de orar com eles, de discipulá-los, de pastoreá-los, num certo sentido. Assim como o homem. O homem é o cabeça, mas a mulher tem esse papel também ali. E tem que assumir. O casal tem que assumir esse papel, né? Mas o homem, inclusive, deve assumir o papel sobre toda a família, sobre a sua esposa, cuide da vida espiritual da sua família. Acabamos. Amém? Se maridos assumirem os seus papéis, fica fácil para a mulher se submeter. Se isso acontece na família, o retrato disso automaticamente estará presente na igreja.
e teremos menos problemas, inclusive, nas igrejas. Meus irmãos, dúvidas, perguntas, inquietações, reclamações, fiquem à vontade. Por favor. Qual que é o inverso? Oi? Sem dúvida, né? Mas nós não podemos... O inverso é verdadeiro, mas eu estou enfatizando bastante o marido, porque a gente não pode esquecer deste papel de liderança que Deus deu ao marido. É uma grande responsabilidade. Grande. É um privilégio também, mas é uma grande responsabilidade. Né? E repito, numa sociedade onde a palavra de ordem é o empoderamento feminino, não me julguem mal, tá? Por favor. Não achem que eu sou um herege, por favor. Mas hoje de manhã eu estava na casa do meu cunhado. A Cris foi atender, eu a levei no consultório, e aí fiquei 2 horas ali, meio solto. Fui para a casa do meu cunhado, pastor da Assembleia de Deus. Ele estava assistindo quem? Silas Malafaia. Eu tive que sentar no sofá e assistir. Né? Talvez você goste de Silas Malafaia, espero que não, mas talvez você goste, né? Enfim. Mas ele no final ele apresentou lá uns livros, depois de falar tal, ele apresentou uns livros, e um dos livros era de uma mulher, uma norte-americana, que aí eu sou curioso, né? Falando do livro, eu já entrei na internet, quer saber quem é essa mulher aí, né? E ela criou a Universidade do Empoderamento Feminino. Ou seja, não sei nem se é uma universidade formal, né? Uma universidade mesmo, mas talvez um instituto, um lugar onde hajam cursos que falem sobre o empoderamento feminino. Eu falei, meu Deus do céu. É a palavra de ordem. É empoderamento feminino. Num tempo em que o empoderamento feminino é a palavra da vez, homens fracos, a coisa vai complicar mais ainda. Né? Vai complicar mais ainda. Eu tinha uma colega que trabalhou comigo, né? Fazendo menção à revolução feminina, né? Lá no passado, ela dizia, quem foram as malditas que queimaram aqueles sutiãs? Que os protestos, né? Queimaram. Não, direitos iguais, então podia estar agora tranquilo em casa, tá sossegado, tem que trabalhar, tá. E as mulheres estão morrendo, disputando espaço no mercado de trabalho com o homem. Alguém colocou na cabeça da mulher que ela tem que ser melhor do que o homem e trabalhar mais que o homem, mas ela tem uma dupla jornada, aí ela sai de casa, deixa os filhos, sente culpa porque deixou os filhos. As mulheres estão morrendo porque tem mais incidência de problemas cardíacos nas mulheres. Não tinha antes. Era menos que o homem, né? Isso tem crescido. Estresse e uma série de outras coisas. Né? Porque a sociedade está dizendo para a gente, não, você tem que disputar com o homem ali, você tem que ser melhor do que ele e tal. Gente do céu. Não tem negócio de melhor ou pior, a gente é tudo comedor de feijão, gente. Né? Tudo pecador miserável. É só a graça de Deus. São funções diferentes no corpo, na família. Só funções. Somos seres humanos iguais em dignidade diante de Deus. Do Timothy Keller, chama O Significado do Casamento, que ele escreveu com a esposa dele. Certo. Tem um trecho lá que ele fala justamente sobre essa luta pela emancipação feminina em relação ao papel bíblico da mulher. Uhum. Então, não que a ideia não é nem falar a mulher não pode trabalhar, mas às vezes a luta pela emancipação e pelo empoderamento é o que enfraquece a mulher, inclusive no papel mais poderoso que ela tem, que é o que o homem não pode cumprir, que é de ser uma mãe, uma pessoa que gera filhos. E como isso é importante para formar o futuro da nossa sociedade e como o abandono desses papéis estabelecidos desde a criação é justamente o que arruína a formação das gerações futuras, é o que destrói as gerações futuras e é por isso que a gente chega no estado que está hoje. Talvez eu vá generalizar a usar a expressão, né?
mas eu me dou essa liberdade de fazer isso. O movimento feminista que propõe a liberação da mulher, a liberdade da mulher, só vai dizer o seguinte: você é livre, você tem que ser livre. Você só não pode ser livre para ser uma dona de casa e mãe de filhos. Aí não, aí você não pode fazer. É como se fosse uma coisa de menos importância. Ser uma dona... Vejam bem, gente, estou dizendo aqui, o pastor está dizendo que a mulher não pode trabalhar, não é isso, não é isso. Eu estou dizendo que o mesmo movimento que briga por direitos, alguns direitos, em algumas ênfases são justas, algumas conquistas foram necessárias, ok. Mas não vai dar o direito da mulher, não, mas eu quero ser mãe e dona de casa. Não, aí não pode. Não pode, você é retrógrada, você não pode fazer isso, você é submissa, você é isso, você é aquilo outro. E muitas mulheres, então, têm crescido aprendendo isso. Não, ser mãe, ser dolar, né, entre aspas, né, ou ser uma mulher dedicada à criação dos seus filhos, é uma coisa menor. É uma coisa sem importância. É uma coisa, não é valorizada. E às vezes os homens, maridos, também não valorizam isso. Não valoriza. É verdade. É moleza, né? Não. Então há um erro das duas partes. Há um erro de compreensão sob um olhar das Sagradas Escrituras que enaltece de maneira sublime essa função feminina. Né? E há um erro por parte dos homens de não enxergar que a Bíblia valoriza isso e ele deve então dar a correspondente valorização à sua esposa. Sua mulher não trabalha fora, meu amigo, é sua responsabilidade provê-la. Em tudo. Provê-la em tudo. Né? Ela não tem que... não deveria, né? Ela ficar ali constrangida, ou, puxa, mas eu estou precisando de algo para mim e meu marido não enxerga, e como é que eu faço? Não, ele tem que prover. O que você está precisando, meu bem? Ó, para você aqui, tanto, vai lá. Né? Ou comprei para você isso, enfim. Né? Tem que prover a mulher. Ela não recebe salário, não trabalha no mercado de trabalho, ela tem que ser suprida. Né? Enfim. Oi? Está mais barato, né? Mais fácil e mais barato, né? Eu estou encerrando aqui. A Cris não dirige, né? E aí ontem alguém perguntou para ela, mas por que você não dirige? Tem medo? Não. Ela falou, eu não sei, não me atrai, não gosto, tal. E a gente vai perder, coisa nossa, nossa família, eu e ela. A gente vai perder essa coisa de assim, puxa, mas o Fá me leva para onde eu quero ir. A gente sempre está junto por causa disso. É um esforço para a gente. É mal de Cristo? É um esforço, né? Mas é um esforço prazeroso. Eu vou levar no trabalho, trago no trabalho, ela vai para a faculdade, eu vou buscar na pós-graduação, né? Vou buscar tal. Então, assim, está sempre junto. Eu exerço meu papel de cuidado, eu estou cuidando da minha mulher, tal, estou aqui preservando. E ela se sente acolhida, está aqui comigo, tal, né? Porque senão seria uma vida mais independente. Teria seus benefícios também, claro que teria seus benefícios, né? Mas para a nossa família foi melhor assim, né? Seja homem com P maiúsculo, eu só vou dar uma dica aí, tá? Seja homem com P maiúsculo. Primeiro P, seja pastor. Segundo P, seja provedor. Terceiro P, seja protetor. Quarto P, seja parceiro. Trabalhe junto com a sua mulher. Né? Então, são as dicas que eu dou para você aí. E um dia a gente pode vir falar sobre isso aqui, se o Senhor nos permitir. Tá aí. Ô, Fábio, você está aí, né? O estudo está aí no notebook, né? Então, está aí à disposição. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar, então, neste momento. Pai, a palavra do Senhor
nos recomenda não ignorarmos os ardis de Satanás. Ele é astuto e diligente naquilo que faz. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos dê discernimento, clareza, coragem, para, ao olharmos para as Escrituras Sagradas, enxergarmos os papéis que cada um tem na família, assumirmos esses papéis, na força e na dependência do Senhor. Ajuda, ó Deus, aos homens, de maneira que sejam homens de verdade, homens que assumem seus papéis, mulheres de verdade que assumam também os seus papéis, filhos que sejam instruídos em amor e em disciplina, e cresçam amando a Deus, amando a tua igreja, amando a tua palavra. Pai bendito, visita os nossos lares, produz reconciliação, perdão, cura. Dá, Senhor, que os nossos lares sejam ambientes de alegria e de celebração. Ambientes onde haja liberdade para que possamos compartilhar nossos pecados, nossas misérias, nossas angústias, nossas alegrias, nossas vitórias, nossas derrotas. Seja um lugar de acolhimento e não de abandono. Que isso se reflita na tua igreja, Senhor, constituída por famílias. Que a saúde no lar reflita na saúde na igreja. Porque isso produz na igreja homens aptos para os ofícios, para o trabalho, assim como mulheres também aptas para o trabalho na obra do Senhor, para as atividades que devem ser desempenhadas. Produz gente disciplinada, ordeira, temente, obediente, amorosa. Abençoa as famílias aqui presentes, ó Deus. Abençoe os lares representados e os demais lares desta igreja. Abençoe, Pai, o reverendo Márcio, sua esposa, seus filhos. Sei que ele tem filhos fora do Brasil, ou pelo menos um deles. Abençoa, Senhor, e visita. Cuida também da saudade. Enfim, Senhor, nos ajude a observarmos a Tua palavra, a cumprirmos a Tua palavra, a vivermos a Tua palavra, a amarmos a Tua palavra como nosso referencial para a vida em família, como casais, como pais. Nos ajude, Senhor. E preserva-nos unidos em amor e em fidelidade até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo convite do Hugo, pela oportunidade e pelo pastor Márcio nos permitir ocupar aqui a palavra.